Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos bien, Sí. guardando. Muy bien, gracias. Qué bueno. Mira, doutor, Juliano está lá, que desapareceu desde a última vez. Ah, se fue. Se foi, retornou hoje. Qué bueno. Bueno, esperemos que sigamos adelante, ¿correcto? Sim. Bueno, a ver, ¿qué nos tienen preparado para hoy? Temos a leitura 18 de outubro de 1912. O mundo é a causa da aflição de Jesus e de Luísa. Esta manhã, quando o meu sempre amável Jesus chegou, todo aflito e choroso, chorei tanto com ele. Então ele disse: minha filha, quem é que nos faz chorar e nos oprime tanto? A causa é o mundo, não é verdade? E eu, sim, e ele, uma causa tão santa e tão desinteressada, e mesmo assim, quem realmente a leva em conta? Ao contrário, riem da aflição que sentimos por causa deles. Ai, as coisas ainda estão no início. Lavarei a face da terra com o próprio sangue deles. E eu via tanto sangue humano sendo derramado que disse: ah, Jesus, o que estás fazendo? Jesus, o que estás fazendo? Esse é curtinha, Fiat. Bueno, creo que aquí no hay mucho que decir, ¿no? O sea, simplemente ver la ingratitud del hombre ante todo lo que Jesús ha hecho para pues rehacernos y volvernos al camino de la divina voluntad. O doutor disse que aqui não há muito o que dizer, mas Jesus que busca trazer ao homem la ingratitud del hombre a ingratidão do homem por todo lo que Jesús ha hecho, el desprecio que tenemos al sufrimiento de él. Por tudo que Jesus tem feito, o desprezo que temos para ele. Doutor, Ana, esse é próximo à Primeira Guerra Mundial, não? ¿Próximo qué, perdón? Las fechas. Sim. Sim, certo. Então, vamos à leitura do próximo 1º de novembro de 1912, capítulo 40. O pensamento sobre si mesmo empobrece e degrada a alma. Quem pensa em si mesmo é quem precisa de algo. Aquele que, por outro lado, está na divina vontade, encontra-se na mesma condição de Jesus. Enquanto eu estava muito aflita pela privação do meu adorável Jesus, eu estava rezando e reparando por todos, e na minha extrema amargura, dirigi o pensamento para mim e disse: piedade de mim, Jesus, perdoa esta alma. O teu sangue, as tuas dores, são também para mim? Acaso valem menos para mim? Enquanto eu dizia isso, o meu amável Jesus, do meu interior, disse-me: ah, minha filha, o que fazes pensando em ti? Agora desces e de dona te reduzes à miserável condição de pedir. Pobre filha,
Ao pensar em ti mesma, te empobreces, pois estando em minha vontade, és dona e podes tomar o que quiseres por ti mesma. Se há algo a ser feito em minha vontade, é agir, rezar e reparar pelos outros. E eu... Espérame tantito, esto vale la pena el meditarlo un poco. Dice, el pensamiento de ti misma, y Luisa está sufriendo por la ausencia de Jesús, ¿sí? Ele disse o pensamento de si mesma, e ela está sofrendo pela ausência de Jesus. Así es. Entonces, eso y aparte todo lo que él está pues poniendo de que si las penas de él no son también para ella. ¿Sí? E também a parte disso que as penas dele são também para ela. Uh-huh. O sea, todo esto es por la ausencia de él. Ou seja, tudo isso é pela ausência dele. Y entonces Jesús llega y le dice esto. ¿Qué haces pensando en ti? Então Jesus chega para ela e diz: o que você faz pensando em você mesma? Desciendes de dueña y te reduces a la mísera condición de pedir. Você desce de dona e se reduz à mísera condição de pedir. Esto necesitamos entenderlo porque a veces nos resulta confuso. Isso precisamos entender porque às vezes é confuso para nós. Jesús le dice que en la divina voluntad ella es dueña de todo. Isso ele diz que na divina vontade ela é dona de tudo. Y que ella misma puede tomar lo que necesite, lo que quiera. E que ela mesma pode tomar o que ela necessite, o que ela queira. Vamos a recurrir a otra lectura para poderlo entender un poco mejor. Vamos recorrer a outra leitura para podermos entender melhor. Luisa le está diciendo a Jesús que él dice que su voluntad, que el alma que vive en su voluntad, es dueña de todo, así como le dice aquí. Luís está dizendo a Jesus que a alma que vive na divina vontade é dona de tudo, como Jesus disse aqui. Que esa alma está totalmente sumergida en la felicidad divina. Que essa alma está totalmente submergida na felicidade divina. Y que no tiene necesidad de nada. E que não tem necessidade de nada. Y entonces Jesús le dice, bueno, ¿y eso qué tiene? O sea, ¿cuál es el problema? E Jesus disse, o que tem isso? Qual o problema? Y Luisa le dice, es que tú y tu mamá, tú que eres la misma divina voluntad y tu mamá que es la reina de este reino. E Jesus disse, você e sua mãe. Luísa disse, só pedir um favor, Eliane, você pode desligar o microfone que está dando uma interferenciazinha só? Muito obrigada. Desculpa. Imagina, obrigada. Doctor, ¿puedes repetir otra vez, por favor? Sí, o sea, Luisa le dice que si esto es cierto, pero que él y su mamá, que él es la divina voluntad y su mamá es la reina de este reino. Sim, Jesus disse que sim, isso é correto. Ela ele. Luisa le dice a Jesús. Luísa disse a Jesus. Que él, que es la misma divina voluntad. Que ele, que é a mesma divina vontade. Y María, que es la reina de este reino. E que Maria, que é a rainha desse reino. Carecieron de todo. Precisaram de tudo. Eran pobres. Eram pobres. Sufrieron. Sofreram. Fueron despreciados. Foram desprezados. Humillados. Etcétera. Entonces, Luisa no entiende cómo es que dice que en la divina voluntad todo es felicidad y se tiene todo, se es dueño de todo,
A Luísa não entende que se está na divina vontade, tem toda a felicidade e é dono de tudo, porque ellos que padecieron todo eso. porque eles sofreram tudo isso. Y entonces Jesús le dice que tanto las penas como las carencias fueron de oficio. Então Jesus diz que tanto as penas quanto as carências foram de ofício, de trabalho, O sea, como un trabajo, ou seja, como um trabalho, pero que en su naturaleza mas estaba, sí, que em sua natureza tenían todos los bienes a su disposición, tinham todos os bens à sua disposição, pero que voluntariamente se alejaron de ellos. mas que voluntariamente se afastaram deles. Pero la felicidad y la pertenencia de todo nunca se apartó de ellos. Mas que a felicidade e o pertencimento de tudo nunca se afastou deles. Esto es como, vamos a poner el ejemplo de un hombre muy rico Vamos colocar como exemplo um homem muito rico que va a participar en una obra de teatro que vai participar de uma obra de teatro y le toca el papel de un indigente. e fica para ele o papel de um indigente. Entonces, para poderlo llevar a cabo, tiene que vivir como indigente. Então, para que realizar essa obra de teatro, ele tem que viver como um indigente, Que no tiene nada, que no posee nada, que não tem nada, não possui nada, y que tiene que sufrir todo lo que esa carencia le provoca, e que tem que sofrer tudo que essa carência provoca nele, y sufrir las humillaciones que recibe un indigente. e sofrer as humilhações que recebe um indigente. Pero eso no lo priva de su riqueza, Mas isso não priva ele da sua riqueza, ni de su felicidad que tiene por su vida totalmente, ¿cómo diríamos? Perfecta. nem da sua felicidade que ele tem, da sua vida totalmente perfeita. Si entendemos esto, entonces ahora entendemos que Jesús, cuando le dice a Luisa que sus penas y sus carencias son de oficio, Então, se entendemos isso, entendemos que Jesus, quando disse para Luísa que as suas penas e as suas carências são de ofício, entendemos que toda la riqueza, toda la felicidad divina son de ellos, entendemos que toda a felicidade, toda a riqueza, toda a felicidade divina são deles, pero que voluntariamente se privan de ello mas que voluntariamente se privam dele, se privan de todo para de poder tudo, llevar a cabo la obra de la redención. que voluntariamente eles se privam disso tudo para realizar a obra da redenção. Es lo mismo que le está diciendo aquí. É o mesmo que ele está dizendo aqui. O sea, le dice, pensando en ti, o sea, con eso te empobreces, Jesus disse para Luísa: você pensando em você mesma, você se empobrece, porque si vives en mi voluntad, tú eres dueña de todo. porque se você vive na minha vontade, você é dona de tudo. Y aparte tiene la presencia de Jesús continua en ella. E separado disso, ela tem a presença de Jesus junto com ela Y goza de la felicidad divina, e goza da felicidade divina. pero voluntariamente, por amor a Jesús, Mas voluntariamente, por amor a Jesus, por amor a la divina voluntad, por amor à divina vontade, se priva de ello, se priva disso. ¿sí? No sé si esto queda claro. Você não sabe se ficou claro isso. O sea, es pobreza y sufrimiento voluntario. Ou seja, é pobreza e sofrimento voluntário. ¿De acuerdo? Ahora,
Por eso al final le dice, si hay algo que hacer, es rezar y reparar por los demás. Por isso que ele disse, se tem algo para fazer, é rezar e reparar pelos demais. O sea, pedir el reino para todo el resto de la familia humana. Ou seja, pedir o reino para todo o resto da família humana. Bueno, seguimos. Eu vou começar no parágrafo que eu vou repetir essa última linha aqui para poder dar continuidade ao parágrafo seguinte. Se há algo a ser feito em minha vontade, é agir, rezar, reparar pelos outros. E eu, Dulcíssimo Jesus, tu amas tanto que aquele que está em tua vontade não pense em si mesmo, e tu pensas em ti mesmo? Que pergunta tão despropositada! E Jesus, não, eu não penso em mim mesmo. Quem pensa em si mesmo é quem precisa de algo. Eu não preciso de nada. Eu sou a própria santidade, a própria felicidade, a própria imensidão, altura, profundidade. Nada, nada me falta. O meu ser contém em si mesmo todos os bens possíveis e imagináveis. Se um pensamento pudesse me ocupar, seria aquele do gênero humano, que, tendo saído de mim, ao ser criado, quero que retorne a mim. E nessa condição, coloco as almas que realmente querem fazer a minha vontade. Uma só coisa comigo. Torno-as donas dos meus bens, pois na minha vontade não há escravidão. O que é meu é delas, e o que eu quero, elas também querem. Portanto, se alguém sente a necessidade de algo, significa que não está perfeitamente em minha vontade, ou, no máximo, faz algumas descidas, como agora está fazendo tu, nada menos. Bueno, o sea, prácticamente está diciendo lo que habíamos mencionado, ¿no? Ou seja, praticamente está dizendo que nós tínhamos mencionado. La pregunta que le hace Luisa creo que es una pregunta muy obvia. Cuando le dice, bueno, ¿tú piensas en ti mismo? A pergunta que faz a Luísa é uma pergunta muito óbvia, porque ele diz, você pensa em si mesma? Ah, não, ela pergunta para Jesus, você pensa em si mesmo? Y entonces Jesús aclara lo que dijimos hace un momento. Então Jesus esclarece o que dissemos agora há pouco. Dice, yo no tengo necesidad de nada. Ele disse, eu não tenho necessidade de nada. ¿Sí? Yo soy la misma santidad, la misma felicidad, la misma inmensidad, altura, profundidad. Nada me falta. Ele disse, eu sou a mesma felicidade, a mesma altura, a mesma imensidade, nada me falta. ¿Sí? Entonces, podríamos decir lo siguiente, si a Jesús nada le falta, então poderíamos dizer o seguinte, se a Jesus nada lhe falta, ¿cuál es la razón por la que viene a sufrir, a morir para salvarnos? Qual é a razão para que ele venha sofrer e morrer para salvar-nos? Bueno, nos lo dice después y dice, si algún pensamiento lo ocupa, ele disse depois, se algum pensamento me ocupa, es el pensamiento de las criaturas. É o pensamento das criaturas, sobre as criaturas. ¿Sí? Que quiere que regresen a Él. Que ele quer que regressem a ele. Y ahora vamos a analizar por qué quiere que regresemos a Él. Agora vamos analisar por que ele quer que elas regressem a ele. Recordemos que Dios es amor. Recordemos que Deus é amor. Y que el amor, el único acto que Él puede hacer es darse, porque el amor es un acto.
E que no amor o único ato que ele pode fazer é dar-se, porque o amor é um ato. Por lo tanto, requiere de alguien para poder llevar a cabo su único acto. Portanto, ele necessita de alguém para poder realizar esse seu único ato. Y Él quiere darse en totalidad. Él no se puede dar en partes. E ele quer se dar em totalidade, ele não pode se dar em partes. Y al mismo tiempo quiere recibir la correspondencia, pero al mismo nivel. Mas ao mesmo tempo ele quer receber a correspondência, mas ao mesmo nível. Por lo tanto, no hay nadie al cual pueda recibir a todo un Dios y nadie que le pueda corresponder con un Dios. Portanto, não há ninguém que possa receber todo um Deus, que possa corresponder todo a um Deus. Esa es la causa por la que el Verbo eterno se encarna, Essa é a causa pela qual o Verbo eterno se encarna, porque tomando una naturaleza distinta a la divina, porque tomando uma natureza distinta da divina, o sea, la naturaleza humana, ou seja, a natureza humana, ahora el Verbo eterno, viviendo desde esa naturaleza humana, agora ele, Verbo eterno, vivendo desde essa natureza humana, es capaz de recibir a todo el amor de Dios é capaz de receber todo o amor de Deus, y esa criatura le puede pagar con el mismo amor divino. e essa criatura pode pagar para ele com esse mesmo amor divino. Esta es la causa de la encarnación del Verbo. Essa é a causa da encarnação do Verbo. Con esta humanidad de Jesús ya en ellos, Com esta humanidade de Jesus já neles, Dios está completo Deus está completo. y ya no requiere absolutamente nada. Já não requer mais absolutamente nada. Pero Jesús, la humanidad de Jesús, Mas a humanidade de Jesus ahora queda incompleta, agora fica incompleta, porque teniendo la naturaleza divina, está totalmente satisfecha con la unión con Dios. porque agora, tendo a natureza divina, está totalmente satisfeita com a união com Deus, Pero desde su naturaleza humana no tiene con quién compartir. mas desde a sua natureza humana ele não tem com quem compartilhar. Y entonces Jesús le dice a Luisa que antes de crear al hombre, Então Jesus diz a Luísa que antes de criar o homem, Él le dijo a su amor, ele lhe disse le dijo a su amor, a seu amor, a la divinidad, assim, ele disse ao seu amor à divindade, no quiero estar solo, não quero estar sozinho. quiero una criatura con la cual poder compartir todo lo que yo soy. Quero uma criatura para poder compartilhar tudo o que eu sou. O sea, ahora quiere amar a alguien, pero alguien que pueda recibirlo. Ou seja, agora ele quer amar alguém, mas alguém que possa recebê-lo. Pero Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Mas Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por lo tanto, necesita de una criatura que tenga las dos naturalezas. Portanto, ¿Verdad? Sí, precisa de uma criatura que tenha as duas naturezas. que sea verdadero hombre y verdadero Dios. Ou seja, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Y esa es la causa por la creación de nosotros. E essa é a causa pela criação de nós. Somos verdadero hombre por naturaleza Somos verdadeiro homem pela natureza y deberíamos de ser verdadero Dios por gracia, o sea, por un don. e deveríamos ser verdadeiro Deus pela graça, ou seja, por um dom. Y esto es lo que Dios hizo en Adán.
E é isso que Deus fez em Adão. Por lo tanto, la divinidad está totalmente satisfecha con la, Portanto, con la humanidad del Verbo. portanto, a divindade está totalmente satisfeita com a humanidade do Verbo. Pero ahora el Verbo, desde su humanidad, es el que requiere una compañía adecuada igual a la de él. Mas agora, o homem, desde a sua humanidade, que requer uma companhia adequada para ele. Con quien compartir tanto la humanidad como la divinidad. Com quem compartilhar tanto a humanidade quanto a divindade. Eso es el pensamiento que Jesús le está diciendo aquí a Luisa, que si algo lo ocupa, Esse é o pensamento que Jesus está dizendo a Luísa, dizendo que se há algo que ocupa na mente dele, no pensamento dele, es el pensamiento de toda la familia humana, é o pensamento de toda a família humana. porque quiere que regrese a él. Porque ele quer que regressem a ele. Con esto tenemos ya el motivo de la creación de nosotros Com isso, nós temos já o motivo da nossa criação y tenemos el motivo de todo lo que Jesús nos pide, e temos o motivo de tudo que Jesus nos pede, porque quiere que nos unamos a él en la acción de llamar al hombre a volver al punto de origen. porque quer que nós voltemos à ação de chamar ao homem ao seu ponto de origem, ¿Sí? Para que podamos recibir todo el amor, toda la naturaleza, tanto humana como divina, de Jesús, para que possamos receber todo o amor, toda a natureza humana e divina de Jesus, y al mismo tiempo podamos corresponderle, pero con todo lo divino que nos ha entregado. e ao mesmo tempo possamos corresponder a ele por tudo de divino que ele nos tem entregado. Y ahora, junto con Jesús, E agora, junto com Jesus, poder corresponderle al Padre en el amor que Él entrega al hombre. poder corresponder ao Padre o amor que ele entrega ao homem. Y entonces, con esto ya entendemos lo que dice Jesús del vivir en la divina voluntad. Com isso já entendemos o que disse Jesus de viver na divina vontade. Él dice que vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios. Ele disse que viver na divina vontade é dar Deus a Deus. Bueno, esto, el pensamiento en nosotros mismos lo destruye. Bom, esse pensamento em nós mesmos nos destrói. Por lo tanto, si yo pienso en mis carencias, si pienso en mis sufrimientos de cualquier causa, Portanto, se eu penso nas minhas carências, nos meus sofrimentos de qualquer causa, me estoy regresando a la voluntad humana estou voltando à vontade humana y eso me saca de la voluntad divina. e isso me tira da vontade divina. A ver, seguimos. Sim, doutora, há duas perguntas, Juliana. A ver. Momento. Um momento. Da Cíntia. Em português, Cíntia perguntou: agir seria estar fundido em Jesus em todos os nossos atos? Seria isso? Tradução. Actuar seria estar fundido em Jesus em todos nossos actos? ¿Sería así? Sí. O sea, en términos generales, no podemos pensar que el vivir en la divina voluntad no sea estar unido con Jesús. Em termos gerais, nós não podemos pensar que viver na divina vontade não é estar unido a Jesus. Así que este es una realidad lo que nos está preguntando.
Por isso é uma realidade que nos está perguntando. La otra pregunta. Creo que é um momento, de Natália. Em português. Doutor, nos fale, por favor, sobre o ofício de Jesus e Maria, na vida de pobreza que eles viveram, nas dificuldades que passaram. Eles tiveram que viver isso por quê? Por que o ser humano passa por isso? Doutora, háblenos del oficio de Jesús y María en la vida de pobreza que vivieron y de las dificultades por las que pasaron. ¿Por qué tuvieron que pasar por eso? ¿Por qué los seres humanos pasan por eso? Bueno, creo que ya lo mencionamos. O sea, Jesús, para poder redimir a la humanidad, Ou seja, Jesus, para poder redimir a humanidade, tiene que tomar todos los actos de toda la familia humana, tem que tomar todos os atos da família humana, actos que lo han separado de Dios, atos que vão separado de Dios, de Deus, atos que vão separados de Deus, porque son actos que se han realizado por medio de la voluntad humana. que são atos que são realizados por meio da vontade humana. Para poder tomar estos actos y rehacerlos, Para tomar esses atos e refazê-los, Jesús tiene que pagar la pena que esos actos merecen. Jesus tem que vagar, doutor? Pagar la pena Jesus tem que pagar a pena que esos actos merecen. que esses atos merecem. Por lo tanto, Jesús toma todo lo nuestro y tiene que pagar con sufrimiento todo lo que nosotros hemos realizado. Então Jesus pega tudo nosso e tem que pagar com sofrimento tudo que nós realizamos. Y en ese pago es como estar reparando todas nuestras ofensas al Padre. E nesse pagamento, Ele está reparando todas as nossas ofensas ao Pai. Con la pobreza está reparando los abusos, todos los excesos de la riqueza. Na pobreza, está reparando todos os abusos, todos os excessos da riqueza. Con las ofensas está reparando por todo lo que la humanidad lo ofende, por la soberbia de la humanidad, por todos los actos que lo lastiman. As ofensas está reparando por tudo que os atos que lastimam a Ele. ¿Sí? Esa es la causa por la que tiene que vivir en esta situación. Esta é a causa por que Ele tem que viver nesta situação. Y tiene que aceptar todo lo que el mundo le da. E tem que aceitar tudo que o mundo dá a Ele. María, María, en el papel de corredentora, tem o papel de corredentora, tiene que participar con su Hijo Jesús de todo lo que Él recibe. tem que participar com seu Filho Jesus de tudo que Ele recebe. Ya no nada más las carencias, sino todos los sufrimientos, las ofensas, las agresiones que recibió. Todas as ofensas, todas as agressões, todos os sofrimentos que Ele sofreu, María participa en ellos por medio de la divina voluntad. Maria participa neles por meio da divina vontade. Y con ello están reparando todos los pecados de toda la familia humana. E com ele está reparando todos os pecados de toda a família humana. En cada espina repara por los pensamientos. Em cada espinho, repara por cada pensamento. En los flagelos por todas las obras malas. Nos flagelos por todas as obras más. En los clavos, de misma manera, en los pies por todos los caminos o pasos que la criatura da hacia el mal. E En los clavos, cravos, nos pés, por todos os caminhos, os passos que as criaturas dão nos caminhos maus.
Igual en las manos, también por las obras malas, sobre todo de los sacerdotes. E nas mãos por todas as obras más, sobretudo dos sacerdotes. En fin, cada sufrimiento significa una reparación y un rehacer al hombre. Enfim, cada sofrimento significa uma reparação e um refazer ao homem. Incluso tiene que tomar el sufrimiento de todas las almas condenadas. Inclusive, tem que tomar o sofrimento de todas as almas condenadas, para poder rehacer los actos que ellos no hicieron para poder refazer os atos que eles não fizeram y darle al Padre la gloria y el amor que deberían de haberle dado todas las almas condenadas. e dar ao Pai a glória e o amor que deveriam ter dado todas as almas condenadas. Por lo tanto, Jesús tuvo que sufrir penas de infierno. Portanto, Jesus teve que sofrer penas de inferno, O sea, todas las penas de todos los condenados, de toda la familia humana, ou Pois seja, sim. toda a pena de todos os condenados, de toda a família humana, para poder rehacer esos actos y entregarlos como actos hechos en la divina voluntad. para poder refazer esses atos e entregar como atos feitos na divina vontade. Con esto tenemos más o menos la explicación de todo lo que ellos dos sufrieron. Com isso, temos mais ou menos a explicação de tudo que eles sofreram. O sea, todo se basa en el rehacer al hombre, Tudo se baseia em refazer o homem, no en salvarlo, não em salvá-lo, sino rehacerlo. senão refazê-lo. Jesús dice que para redimir al hombre hubiera bastado una lágrima o una gota de sangre. Jesus diz que para redimir o homem teria bastado uma lágrima ou uma gota de sangue. Pero para volverlo a poner en el orden divino, Mas para voltar a colocá-lo na ordem divina, se necesitaron todos los actos de su vida y todos los sufrimientos que pasó. se necessitaram todos os atos de sua vida e de todos os sofrimentos que ele passou, Junto con María. junto com Maria. Ahora, nosotros, Agora nós, Jesús lo que desea es que nosotros hagamos la vida divina en cualquier situación que tengamos. Jesus quer que nós colocamos a vida divina em cada situação que tivermos, En la pobreza, en la riqueza, en el sufrimiento, en el gozo, en la alegría, en la tristeza. No importa lo que estemos viviendo, na pobreza, na alegria, no sofrimento, no gozo, não importa o que nós estamos vivendo. ahí quiere poner su vida, Aí ele quer colocar a sua vida. quiere continuar haciendo lo que él hacía, Ele quer continuar fazendo o que ele fazia. y todo en bien de toda la familia humana. E todo bem em toda a família humana. Pero no lo quiere continuar, la única manera en que lo puede continuar es en las criaturas. Mas a única maneira que ele pode continuar é nas criaturas. Porque en la criatura es en la única en la que él puede poner su vida. Porque na criatura é a única que ele pode colocar a sua vida. Pero ahora, en cualquier situación, no importa cuál, Mas agora, em qualquer situação, não importa qual, la criatura no deja de ser poseedora de todos los bienes que Dios contiene. a criatura não deixa de ser a possuidora de todos os bens que Dios contiene, Deus tem. ni se aparta de la felicidad y de la bienaventuranza que Dios es. Nem se aparta da felicidade e da bem-aventurança que Deus é. Por lo tanto, ahora con esto, el ejemplo que poníamos del hombre rico que toma el papel de un indigente,
Portanto, agora, com o exemplo que nós colocamos do homem rico, que faz o papel de um indigente, entendemos el papel de Jesús y María entendemos o papel de Jesus e Maria y entendemos el papel nuestro. e entendemos o nosso papel. No importa el sufrimiento que tengamos, Não importa o sofrimento que temos, material, moral o espiritual material, espiritual o moral, ou moral, todo va con la finalidad de rehacer al hombre y reparar toda ¿cómo decirlo? El rechazo que el hombre tiene de lo que Dios da. tudo vai para refazer o homem e reparar todo Lo que Dios ha dado. tudo que Deus tem dado. El rechazo que tenemos de todo lo que Dios nos da. O rechaço que temos de tudo que Deus nos dá. No sé si con esto más o menos se responde a la pregunta. Uhum. Não sabe se com isso mais ou menos responde a pergunta, Natália? Sim, doutor. Eu queria perguntar mais uma coisinha. Jesus fala Jesus habla que o Pai age nele. que o Pai actúa en él. Em nós é a vida de Jesus. En nosotros es la vida de Jesús. Nada É más isso? ¿Es eso? a ver, espérame, Natalia. ¿Me repites la segunda frase que dijo? Porque la dijiste en portugués. Em nós é Jesus que faz? É a vida de Jesus que faz? En nosotros es la vida de Jesús quien hace. ¿Quién Por hace eso, eso? es Jesús viviéndolo a través de nosotros. Es Jesús viviendo a través de nós. Y de esa manera puede continuar su vida. E dessa maneira pode continuar a sua vida. Graças, doutor. Luciana disse em português: Deus se fez miserável como homem decaído pelo pecado para dar essa imagem de Deus a esse homem. É por meio da união do homem com essa imagem de Deus, o homem possa recuperar a semelhança de Deus que perdeu pelo pecado. Um comentário de Luciana. Dios se hizo miserable como el hombre, caído por el pecado, para dar esa imagen de Dios ao hombre. Y mediante la unión del hombre con esa imagen de Dios, el hombre puede recuperar la semejanza con Dios que perdió por el pecado. O sea, totalmente de acuerdo. Nada más aclarar que es la semejanza con Jesús. Esclarecer que nada mais é do que a semelhança com Jesus. Porque si decimos que es la semejanza con Dios, Porque nada se dizemos que é a semelhança com Deus e nada mais, lo que estaríamos diciendo es que Dios es hombre. o que estaríamos dizendo é que Deus é homem. No sé si esto se entiende. Si soy creado a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que Dios es hombre. Se sou criado à imagem e semelhança de Deus, quer dizer que Jesus é homem. No, que yo soy hombre. Que eu sou homem, desculpa. ¿Sí? Y esto es por lo que debemos siempre tener en mente. Isso é o que nós devemos sempre ter em mente. Que somos imagen y semejanza de Jesús. Que somos imagem e semelhança de Jesus. Porque Jesús sí tiene su naturaleza humana. Porque Jesus tem a sua natureza humana. Y la naturaleza divina que nos la comparte como un don. E a natureza divina que nos compartilha como um dom. Por lo tanto, el hombre fue creado como hombre Dios. Portanto, o homem foi criado como homem Deus. Y ahora Jesús lo que quiere
es que volvamos a ser lo que Él creó, un hombre. E agora Jesus quer que nós voltamos a ser o que Ele nos criou, um homem Dios. Um homem Deus. Tem uma conclusão dela do finalzinho aqui. É um ato de extrema misericórdia, Luciana disse. É um acto de extrema misericórdia. Así es. Sim. Então, seguimos com a leitura. Aqui, lendo aqui o último parágrafozinho para a gente não perder a linha. E nessa condição coloco as almas que realmente querem fazer a minha vontade, uma só coisa comigo. Torno-as donas dos meus bens, pois na minha vontade não há escravidão. O que é meu é delas, e o que eu quero, elas também querem. Portanto, se alguém sente a necessidade de algo, significa que não está perfeitamente em minha vontade, ou, no máximo, faz algumas descidas, como agora estás fazendo tu, nada menos. Não te parece estranho que quem formou uma só coisa, um só querer comigo, me peça piedade, perdão, sangue, dores, enquanto o constituí como dono junto comigo? Eu não sei que piedade, que perdão dar-lhe. Enquanto lhe dei tudo, no máximo, deveria ter piedade, perdoar a mim por alguma falha, o que nunca pode ser. Creo que esto es, o sea, muy, muy interesante lo que está diciendo y muy importante. Si el alma realmente vive en la divina voluntad, Você acredita que isso é muito interessante o que está dizendo? Se a alma realmente vive na divina vontade, esa alma está en posesión de todos los bienes y de todo lo que Dios es. esta alma está em posse de todos os bens que Deus fez. Por eso Jesús le dice a Luisa, ¿no te parece extraño que me pidas algo, piedad, perdón, mi sangre, mis penas? Por isso que Jesus disse para Luísa, não te parece estranho que você me peça minha piedade, minhas penas? Entonces lo que dice es, no sé qué piedad darte, no sé qué perdón darte. Então ele disse, não sei que piedade dar para você, não sei que perdón. Que perdão te dar. ¿Sí? Ya te lo di todo. Eu já te dei tudo. Y si te pudiera dar algo, o sea, sería como perdonarme a mí mismo. E se eu pudesse te dar algo, seria como se eu tivesse que perdoar a mim mesmo. Porque la criatura, la persona y Jesús están formando una sola vida. Porque a criatura e Jesus estão formando uma só vida. Así que el alma que verdaderamente vive en la divina voluntad, Assim que a alma que verdadeiramente vive na divina vontade, no es lógico que pida ni piedad ni perdón. não é lógico que peça piedade nem perdão. Es más, si estamos acostumbrados a pedirle perdón a Jesús, sobre todo cuando estamos ante un crucifijo. E mais, estamos acostumados a pedirmos perdão para Jesus, sobretudo quando estamos diante de um crucifixo, O frente al sacramento, a la hostia. ou frente ao sacramento, a hóstia. Y yo les pregunto, ¿qué nos respondería Jesús cuando llegamos y le decimos, Señor, ten piedad de mí? E eu pergunto, o que diria Jesus quando nós chegamos e dizemos para ele, Senhor, tem piedade de mim? ¿Qué respondería? Ele Diría, responderia, ¿qué piedad quieres que te dé? que piedade você quer que eu te dê? ¿Que no me ves? Não me vê? O sea, crucificado, desgarrado todo mi cuerpo, entregada toda mi vida para darte la piedad.
¿Qué más quieres que te dé? Crucificado, desgarrado toda a minha vida para te dar, que mais piedade você quer que eu te dê? El que debe tener piedad eres tú. A que deve ter piedade é você. Tú ten piedad de mí, Você tem piedade de mim, porque tú eres el único que me puedes bajar de la cruz. porque você é a única que pode me baixar da cruz. Porque ya no pecando, viviendo en mi voluntad, Porque já não pecando, vivendo na minha vontade, yo dejo de sufrir. eu deixo de sofrer. Así que ahora las cosas se cambian. Agora as coisas mudam. Nosotros no tenemos que pedir piedad si vivimos plenamente en la divina voluntad. Nós não temos que pedir piedade se vivemos na divina vontade. Él es el que nos pide piedad para bajarlo de la cruz. Ele é quem nos pede piedade para baixarmos ele da cruz. Interesante. Interessante, sim. Muito interessante. Fala. Porque ia pensar, o doutor falando e eu pensando aqui, né? Porque realmente a gente pede mesmo piedade, né? A gente pede piedade, Senhor, tem piedade de mim. E agora ele é o contrário. Sim. Agora ele é o contrário. Ele quer a gente tire ele, baixe ele da cruz, né? Então é ele que quer que nós tenhamos piedade dele. Isso é bem interessante. Pensar dessa forma. Ele acelera o coração. Tem como traduzir para o doutor? Não, Cíntia disse tudo isso que o doutor disse agora há pouco, que é interessante isso, que agora nós outros que Jesus quem nos disse, tem piedade de mim. En la divina voluntad, todo es como un espejo. A divina vontade é tudo como um espelho. O sea, a lo que antes nosotros hacíamos, O que antes nós fazíamos, ahora es lo que Jesús nos pide a nosotros. agora é Jesus que pede a nós. Incluso hasta con los santos. Inclusive com os santos. Estábamos acostumbrados a ponernos, o sea, en manos de ellos como intercesores. Estávamos acostumados a nos colocar nas mãos deles, como eles sendo nossos intercessores. Pero ahora los santos nos están rogando que nosotros hagamos actos en la divina voluntad. Mas agora os santos estão rogando que nós fazemos atos na divina vontade, para que façamos atos na divina vontade. Porque esos actos rehacen la vida de ellos. Porque esses atos refazem a vida deles. Y le dan al Padre y a Jesús la gloria y el amor divino que ellos no dieron. E dão ao Pai a glória e o amor divino que eles não deram. Así que ahora los santos están en su recámara, allá en el cielo. Recâmara? Que é isso, doutor? En su cuarto. Agora os santos estão lá do seu quarto, no céu. Y tienen un retrato de Juliana. E eles têm um retrato da Juliana. Diciéndole, Juliana, haz un acto en la divina voluntad. Dizendo, Juliana, faça um ato na divina vontade. Continua. Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida em tudo isso que o doutor falou agora? Tem uma pergunta da Cíntia que ficou para cima. A Cíntia perguntou em português. Então, uma alma que vive na divina vontade deve pensar em Jesus e em suas criaturas? É isso? Então, uma alma que vive em la divina vontade deve pensar em Jesus e em suas criaturas? É isso? A ver, outra vez. Cíntia perguntou. Então, uma alma que vive em la divina vontade deve pensar em Jesus e em suas criaturas? É isso? Así es. Nunca en sí mismo.
nunca em si mesma. por todo lo que hemos dicho y lo que nos ha dicho Jesús, ¿no? Tudo que dissemos e que nos tem dito Jesus. El pensamiento de sí mismo saca a la criatura de la divina voluntad. O pensamento de si mesma, de si mesmo, tira a criatura da divina vontade. Por lo tanto, lo único que debemos pensar, hacer y poner en acto nuestros actos Portanto, tudo que nós devemos fazer, pensar e colocar em atos nossos atos es hacia Dios, é para Deus, dándole la gloria, el honor, la reparación que merece, dando a glória, a honra, a adoração que Ele merece, reparación, reparação, ¿sí? A nombre de toda la familia humana, ao nome de toda a família humana, Que são os giros, né? ¿cómo? Que que são são os giros, Sí, y al mismo tiempo darle a toda la familia humana la ayuda para que se conviertan. e ao mesmo tempo dar ajuda a toda a família humana para que ela se converta. Esa debe ser toda nuestra actividad, Essa deve ser toda a nossa atividade. todas nuestras acciones, toda nuestra vida, darla viviendo en la divina voluntad con esa intención. Todas as nossas ações, todas as nossas vidas, vivendo na divina vontade com essas ações, Con esa intención. com essa intenção. Ah, tem uma pergunta, Natália. Natália, você quer que leia ou você quer falar? Posso falar? Tá bom. Quando a gente faz um ato, nossa vontade humana, Quando hacemos um acto em nossa vontade humana, que não é divino, que não é divino, podemos pedir perdão a Jesus? podemos pedir perdão a Jesus, Assim, quando nós pecamos, igual que quando pecamos? Es un reconocer que nos salimos de la divina voluntad y que tenemos la intención de volvernos a unir a ella. Essa é quando saímos da divina vontade e temos a intenção de voltar a ela. Eso es lo que es el acto actual. Isso é o que faz o ato atual. Y solamente cuando hay un pecado, E somente quando existe um pecado, bueno, ahí debemos pedir perdón, pero si es pecado grave, a través de la confesión. então temos que pedir perdão. Se é um ato grave, temos que pedir perdão através da confissão. doutor, na missa, ¿Qué tiene? Na missa, Sí, ¿qué tiene? ¿Qué? quando tem para falar de piedade, né? Quando se fala, Senhor, tem piedade de nós. A gente fala também ou não? Bueno, es que necesitamos entender que todo lo que se practica en la actualidad Temos que entender que tudo que se faz na atualidade es un adelanto, es un inicio de la finalidad última que Dios tiene. é um início da finalidade última que Deus tem. Jesús nos dejó el inicio del regreso a nuestra verdadera finalidad. Jesus deixou o início do regresso da nossa fidelidade, da nossa De nuestra finalidad. finalidade. Nos enseñó el ABC Nos ensinou o ABC, para que después, poco a poco, nos fuera enseñando ya un poco más y pudiéramos llegar a hacer con ese ABC, pudiéramos hacer composiciones. nos foi ensinando um pouco mais para que depois com esse ABC pudéssemos fazer Alguna composición, algún trabajo. algum trabalho. Uhum. Si tú, Natalia, cuando entraste a primer año de primaria, Se você, Natália, quando você entrou no primeiro ano do primário, te hubieran tratado de enseñarte
hacer una ecuación de tercer grado, tivessem te ensinado a fazer uma equação de terceiro grau, te hubieras quedado con cara de Juat. você tinha ficado com cara de você ser pato, não entendi. Quatro, é isso que ele falou? Não sei Por se lo é pato. tanto, tuvieron que enseñarte primero los números. Portanto, tiveram que ensinar primeiro para você os números. Después te enseñaron a sumar, a restar, Depois te ensinaram a somar, a restar, restar, creio que é. dividir. Sumiu a palavra em português. Ele falou rezar? Não, não. 2 menos 1, ¿cuánto es, Juliana? Menos, 2 menos 1. Vou fazer conta de menos. Tinha sumido a palavra. Havia desaparecido a palavra em português. ¿No? Te enseñaron a dividir. E te ensinaram a dividir. En fin, al cabo del tiempo ya podrás hacer una ecuación de tercer grado. Para depois, com o tempo, já poder fazer uma equação de terceiro grau. Esa es la razón por la que Jesús en la última cena Essa é a razão para que Jesus, na última ceia, dijo, todavía tengo mucho que decirles, disse: todavia tenho muito o que dizer-lhes, pero ahorita no pueden con ello. mas agora vocês não podem com isso. No puedes hacer una ecuación de tercer grado. Não podem fazer uma equação de terceiro grau. Pero ahora con este conocimiento, ahora ya tienes las bases para entender que todo aquello era un inicio. Mas agora, com esse conhecimento, você já tem a base para entender que tudo aquilo era um início. Y ahora viene la parte final con la cual vas a poder desarrollar cualquier problema. E agora vem a parte final com o qual você vai poder desenvolver qualquer problema. La iglesia se quedó con la enseñanza de Jesús, nada más. A igreja ficou com os ensinamentos de Jesus, nada mais. Pero esa parte de tengo mucho que decirles Mas essa parte de tenho muito que dizer-lhes es lo que nos está diciendo ahora a través de esta revelación. é o que ele nos está dizendo agora, através desta revelação. Porque él en aquel tiempo dijo que el Espíritu Santo nos iba a conducir poco a poco hasta la verdad plena. Porque ele disse naquele tempo que o Espírito Santo nos ia conduzir pouco a pouco à verdade plena. Y ahora Jesús nos dice que en esta obra del hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra, E que Jesus disse, agora nessa obra, que faça-se a sua vontade, como no céu, assim na terra, es donde el Espíritu Santo hará desahogo de su obra completa. é onde o Espírito Santo vai fazer o desahogo, seria... Va a llevar a cabo, Vai realizar. va a realizar su obra completa. A obra completa. ¿De acuerdo, Natalia? Sim. Bueno. Tienes el micrófono cerrado, Adriana. O microfone. Não, esqueça. Tem mais uma de Clara Alves. Eliane, ¿quieres que aprendamos a leer los labios, verdad? É verdade. Clara hizo una pregunta, ella hizo en español, qué bueno. Ella preguntó, doctor, ¿es disponer nuestra alma con las potencias para estar dispuestos a vivir en la divina voluntad? Así es. O sea, debemos recordar que en las 3 potencias que nos dieron, voluntad, inteligencia y memoria, Temos que recordar que nas 3 potências que a Santíssima Trindade nos deu, a inteligência, vontade e memória, es donde la Trinidad hace la comunicación con el hombre. é onde a Trindade faz a comunicação com o homem. En la voluntad es el Padre quien le comunica todo lo que Él es. E na vontade é o Pai que comunica tudo o que ele fez. En la inteligencia
es el Verbo eterno, el Hijo, el que nos comunica su inteligencia. E na inteligência é o Verbo Eterno Filho que nos comunica a sua inteligência. Y en la memoria, el Espíritu Santo nos comunica todo lo que Dios ha hecho para que, recordándolo, lleguemos a amarlo. E na memória, o Espírito Santo nos recorda tudo que Jesus fez para que, recordando possamos amá-lo. Entonces sí, es a través de las tres potencias del alma cómo vamos a lograr esa unión. Então, sim, através das três potências da alma que nós vamos conseguir esta união. Por eso Jesús nos pide que renunciemos a todo lo nuestro, Por isso que Jesus nos pede que renunciemos a tudo que é nosso, que renunciemos a lo que nuestra voluntad posee como atributos, que nós renunciemos ao que a nossa vontade possui como atributos, que renunciemos a todo lo que nuestra inteligencia tiene como conocimiento de Él y como práctica religiosa. que renunciemos a tudo que nossa inteligência tem como conhecimento dele e como prática religiosa. Y a través de la memoria, que dejemos de lado todos los recuerdos humanos para que pueda entrar el recuerdo divino. E que através da memória deixemos de lado todas as recordações humanas para que possamos colocar todas as recordações divinas. Uhum. Continuamos? Sí, Eliana. Sim, ok. Aqui. Eu não sei que piedade e que perdão dar-lhe, enquanto lhe dei tudo. No máximo, deveria ter piedade e perdoar a mim por alguma falha, e o que nunca pode ser. Portanto, recomendo-te, não saias da minha vontade e continua a não pensar em ti mesma, mas nos outros, como fizeste até agora. Caso contrário, virás a empobrecer e a sentir necessidade de tudo. Fiat. Aí termina o capítulo. Bueno, creo que ya hemos hablado suficiente, ¿no? Sí. En realidad, creo que se entiende perfectamente el por qué no debemos estar atentos a nosotros. Gente, pode desligar o microfone só? Sí, Que con esto se entiende el por qué no debemos estar atentos a nosotros. Com isso, nós entendemos o porquê nós não temos que estar atento a nós. Porque si lo hacemos, nos salimos de la divina voluntad. Porque se fazemos isso, nós saímos da divina vontade. Por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión de esto? Portanto, qual seria a conclusão disso? Poseemos todo. Possuímos tudo. Todos los dones, todo el amor de Dios es nuestro. Todos os dons, todo o amor de Deus é nosso. Todas las gracias, todos los sacramentos, todo lo que Dios ha dejado a través de su iglesia es nuestro. Todas as graças, todos os dons, todos os sacramentos que Deus deixou na sua igreja são nossos. Es nuestro el mismo Dios. É nosso o mesmo Deus. Por lo tanto, lo que debemos estar atentos es a darle continuidad a su vida de Él en nosotros. Portanto, o que devemos estar atento é dar continuidade à vida dele em nós. Todo lo demás no tiene importancia. Tudo demais não tem importância. Y debemos siempre estar en la firme convicción de que lo que debemos hacer es permitirle continuar su vida en nosotros. Temos que estar na plena convicção de que tudo o que temos que fazer é permitir que ele continue a sua vida em nós. Con el inmenso gozo de saber que en todo lo que Él hace, Com imenso gozo de saber que tudo que ele faz,
nosotros lo estamos haciendo junto con Él. Nós estamos fazendo junto com Ele. Por lo tanto, estamos recibiendo todos los efectos y toda la gloria que Él recibe por todas sus obras. Estamos recebendo todos os efeitos e toda a glória que Ele recebe por todas as suas obras. Así que pensar que carecemos de algo es una locura. Então, achar que nós precisamos de algo é uma loucura. Debemos estar con la firme disposición de desapegarnos de todo para que el acto, la condición de vida que estamos llevando sea voluntaria. Temos que estar com a firme convicção de desapegarmos de tudo, para que el estado que estamos viviendo sea un estado voluntario. para o estado que estamos vivendo seja um estado voluntário. Las penas, las carencias, ahora también en nosotros serán de oficio. As penas, as carências também em nós agora será de ofício. Tem uma pergunta da Natália. Doutor, devemos pedir apenas el reino? Debemos pedir apenas El reino el reino. de la divina voluntad, creo. Uh-huh. Sim. El genio es el genio de la lámpara de Aladino, así que no. No es ese. No. ¿De acuerdo? Reino, sí, Sí. reino. Es lo único que podemos pedir. É o único que nós podemos pedir. Es lo único que Dios no tiene. É o único que Deus não tem. Pedir el reino para toda la familia humana. Pedir o reino para toda a família humana. Seguimos? ¿Sí? Graças, doutor. De nada, Natalia. 2 de novembro de 1912, capítulo 41. Quem deseja conhecer a si mesmo deve se conhecer em Jesus. Nele encontrará a verdadeira imagem de si e do próximo, e assim colocará a si mesmo em ordem divina. Continuando minha aflição, eu dizia a mim mesma: não me reconheço mais. Minha doce vida, onde estás? O que devo fazer para te reencontrar? Sem ti, meu amor, não encontro a beleza que me embeleza, a fortaleza que me fortalece, a vida que me vivifica. Falta-me tudo, tudo está morto para mim. E a própria vida sem ti é mais torturante do que qualquer morte. Ah, é sempre morrer. Venha, ó Jesus, não posso mais. Ó luz suprema, vem. Não me faças esperar mais. Faz-me sentir o toque das tuas mãos e quando tento te segurar, tu me escapas. Fazes-me ver tua sombra e enquanto tento olhar dentro da sombra a majestade, a beleza do meu sol, Jesus, perco a sombra e o sol. Ah, tem piedade. Meu coração está dilacerado, rasgado em pedaços. Não posso mais viver. Ah, se ao menos pudesse morrer. Enquanto dizia isso, o meu sempre amável Jesus logo veio e me disse: minha filha, estou aqui dentro de ti. Se queres te reconhecer, vem a mim, e em mim vem te reconhecer. Se vieres a mim para te reconhecer, colocar-te-ás em ordem, pois em mim encontrará a tua imagem, feita por mim e semelhante a mim. Encontrarás tudo o que é necessário para preservar e embelezar essa imagem. E ao vir te reconhecer em mim,
reconhecerá também o próximo em mim. E vendo como eu amo a ti e ao próximo, subirás ao grau do verdadeiro amor divino. E todas as coisas, dentro e fora de ti, tomarão a verdadeira ordem, que é a ordem divina. Em vez A ver, disso, espérame, Elian. Jesús le dice a Luisa Jesus disse para Luísa, que cuando quiera reconocerse, quando ela quiser se reconhecer, que se reconozca en Él, que ela se reconheça nele, porque si se reconoce en sí misma, porque se ela se reconhece em si mesma, se va a equivocar. ela se vai equivocar. Eso es en alguna lectura. Isso está em alguma leitura. En otra dice lo siguiente: Em outra, ela disse o seguinte: ¿te parece poco que la divinidad vaya en busca de sí misma? "Te parece pouco que a divindade vai em busca de si mesmo, Pero en ti, mas em você?" o sea, con estas dos oraciones, Ou seja, com essas duas frases, entendemos que la criatura y la divinidad en Jesús son una misma cosa. entendemos que a criatura e a divindade em Jesus são uma mesma coisa. En ocasiones tenemos como confusión en esto. O sea, Em ocasiões temos confusão com isso. creo que un ejemplo muy fácil de entender es el siguiente. O Você sea, acredita que um exemplo muito fácil de entender é o seguinte: en la hostia, en el Santísimo Sacramento, na hóstia, no Santíssimo Sacramento, es Jesús, é Jesus. pero vemos a Jesús, Mas nós vemos a Jesus? ¿no? Não. Vemos un pedacito de pan redondo, delgadito, blanco. Temos um pedaço de pão, pequeno, branco, Pero sabemos que ahí está Jesús. mas sabemos que aí está Jesus. Si pudiéramos abrir esa hostia y ver lo que hay en el interior, Se pudéssemos, estaríamos encontrando a Jesús. se pudéssemos abrir essa hóstia e buscar ali no interior, encontraríamos a Jesus. Lo mismo pasa con la criatura. O mesmo acontece com a criatura. Por fuera se ve algo diferente a Jesús, Por fora se vê algo diferente de Jesus, como la hostia, que es diferente a la humanidad de Jesús. uma hóstia que é diferente da humanidade de Jesus. Pero por dentro de la criatura encontraríamos a Jesús. Mas dentro da criatura encontraríamos Jesus. Por eso Jesús le dice: ven a reconocerte en mí. Por isso Jesus disse para ela: vem se reconhecer em mim. Y Jesús también le dice que él se debe reconocer en ella. E Jesus também disse que ele também deve se reconhecer nela. Esto es exactamente lo que San Juan nos dijo en su primera carta, Isso é exatamente o que São João nos disse em sua primeira carta, cuando dice que ya somos hijos de Dios, que disse que já somos filhos de Deus, pero que lo que debemos ser no lo conocemos. mas o que devemos ser nós não conhecemos. Pero sabemos que cuando Jesús se muestre, Nós sabemos que quando Jesus se mostrar, sabremos lo que debemos ser, saberemos o que devemos ser, porque lo veremos tal cual es. porque o veremos tal como ele é. O sea, que ser hijos de Dios no lo es todo. Ou seja, ser filhos de Deus não é tudo. La totalidad de nosotros, nuestra verdadera naturaleza, Totalidade de nós, nossa verdadeira natureza, debe ser exactamente igual que la naturaleza de Jesús. deve ser exatamente igual à natureza de Jesus. Y entonces ahora sí entendemos esto de ven a reconocerte en mí.
E agora entendemos isso de venha se reconhecer em mim. Y si te reconoces en mí, te pondrás en el orden. E se você se reconhece em mim, você se colocará em ordem. O sea, en la verdadera finalidad por la cual fuiste creado. Ou seja, na verdadeira finalidade para a qual você foi criada. Seguimos, Eliane. Sim. Em vez disso, se queres te reconhecer dentro de ti, em primeiro lugar, não te reconhecerás verdadeiramente, porque te faltará a luz divina. E, em segundo lugar, encontrarás todas as coisas em desordem, e elas colidirão entre si: a miséria, a debilidade, as trevas, as paixões e tudo mais. Será a desordem que encontrarás dentro e fora de ti, pois não só te combaterão, mas também entre si, para ver quem pode te fazer mais mal. E imagina tu mesma em que ordem te colocarão o próximo. Espérame un tantito, Eliane. Sim. A ver si entendí bien lo que estás diciendo. Dice que no solo te harán la guerra a ti, y creo que dijiste que no solo harán la guerra entre ellas. Disse que só não farão a guerra em você, mas que farão a guerra entre elas. Acho que. ¿Cómo está ahí en el escrito que tienes? Como está no escrito que você tem? Só um minuto. Eu vou repetir a frase. E ao vir te reconhecer em mim, reconhecerás também o próximo em mim. E vendo como eu te amo, como amo a ti e ao próximo, subirás ao grau de verdadeiro amor divino. E todas as coisas, dentro e fora de ti, tomarão a verdadeira ordem, que é a ordem divina. E eu estou relendo, né? Em vez disso, se queres te reconhecer dentro de ti, em primeiro lugar, não te reconhecerás verdadeiramente, porque te faltará a luz divina. Em segundo lugar, encontrarás todas as coisas em desordem e elas colidirão entre si: a miséria, a debilidade, as trevas, as paixões e tudo mais. Será a desordem que encontrarás dentro e fora de ti, pois não só te combaterão, mas também entre si. Para Ahí, ver... ahí espera. Sim. Ese entre sí, cambian. Sí. No es que todo lo que está pasando, o sea, no todo lo que está pasando por fuera, no estarán en guerra entre ellas. E tudo que estará para fora não estará entre guerra entre elas. Sino te harán la guerra a ti. Mas sim que farão guerra a você. ¿De acuerdo? Uhum. Entonces hay que cambiar eso. Então tem que mudar isso. É no texto, doutor? Tem que cambiar? Sí, porque dice, no solo te harán la guerra a ti, sino también entre ellas. É porque disse no texto que não só farão a guerra em você, mas entre elas. Para ver cuál te hace más mal. Para ver qual te faz mais mal. Deve ser a tradução que está diferente, feita para o português. Y a entonces, tradução deve estar distinta. En este sentido, es la última frasecita de ahí, que Sí. dice, imagínate tú misma en qué orden te pondrán al prójimo. Que disse, imagina você mesma em que ordem vai te colocar o próximo. Seguimos, Eliane. Sim. Para ver quem
pode te fazer mais mal. E imagina tu mesma em que ordem te colocarão o próximo. E não apenas quero que devas te reconhecer em mim, mas se queres te lembrar de ti, deves vir a fazê-lo em mim. Caso contrário, se quiseres lembrar de ti em mim, sem mim, farás mais mal que bem. Pode explicar isso, doutor? Esto último, Sim. bueno, dice, no solo quiero que debas reconocerte en mí. Creo que eso Isso ya não só, isso não só quero que você venha se reconhecer em mim, o sea, eso ya está claro, ¿no? isso Sim. já está claro. Uhum. Dice, sino que si quieres recordarte de ti, Disse, se você quer recordar de você, o sea, no solo vernos en él, ou seja, não só nos ver nele, ver-nos sino, nele, sino que si queremos recordar lo que fuimos, mas se queremos recordar o que fomos, ¿sí? Debes venir a hacerlo en mí. você deve vir a fazer isso em mim. ¿Qué voy a recordar? Cuando yo trato de recordar lo que yo soy o lo que yo fui Quando eu busco recordar o que eu sou ou o que eu fui, y lo recuerdo desde mí, e a recordação a partir de mim, estoy recordando al ser humano sin Dios. estou recordando o ser humano sem Deus. Pero si ese recuerdo ahora lo hago en él, Mas agora, se essa recordação eu faço nele, lo que voy a recordar es todo lo que Dios ha hecho para mí. o que eu vou recordar agora é que tudo o que Deus fez para mim. ¿Sí? Y por eso le dice, si quieres recordarte de ti sin mí, Por isso que ele disse, se você quer se recordar de você sem mim, harás más mal que bien, você vai fazer mais mal do que bem. porque vas a recordar tus pecados, tus pasiones, todo lo humano. Porque você vai recordar dos seus pecados, das suas paixões, tudo que tem de humano. Pero si te recuerdas en él, Mas se você se recorda nele, vas a recordar lo que él hizo, creó en ti. vai recordar do que ele fez, criou em você. ¿Sí queda claro, Eliane? Ficou claro, Eliane? Sim. Aí, para não ter sentimento de culpa também. Não, Es que el sentimiento de culpa debe desaparecer, Eliane. total. Sim. ¿Sí? Jesús nos dice que si nosotros recordamos nuestras culpas, Jesus disse que se nós recordamos as nossas culpas, estamos dudando de la misericordia de Él estamos duvidando da misericórdia dele. y estamos prácticamente ensuciándonos nuevamente en el pecado. Nós estamos novamente nos sujando praticamente no pecado. Y ahora yo te diría, el dudar del perdón de Dios E agora ele diria, duvidar do perdão de Deus no será parecido al pecado contra el Espíritu Santo, não será parecido com o pecado contra o Espírito Santo? y ese es el pecado que no se perdona, E esse é o pecado que não é perdoado. porque es dudar de la misericordia y del perdón de Dios. Porque é duvidar da misericórdia e do perdão de Deus. Por lo tanto, si ya confesaste un pecado Portanto, se você já confessou um pecado y recibiste la absolución, e recebeu a absolvição, en ese momento ese pecado deja de existir para Dios. nesse momento, esse pecado deixa de existir para Deus. Y el estarlo recordando, el estar con ese aparente remordimiento, E ao estar recordando, estar com esse aparente remordimento, lo estás haciendo, eso es una labor del enemigo isso é um trabalho do inimigo
para sacarte de la divina voluntad. para te tirar da divina vontade. Así que olvidemos todo lo que hemos cometido, todo lo que hemos vivido, pero que está confesado y está perdonado, Por isso esquecemos tudo que nós vivemos que está confessado e está perdoado. debe desaparecer de nuestra vida. Deve desaparecer da nossa vida, tudo isso. Gracias, doctor. Hay una pregunta, Juliana, De Renata? de Renata. Sim, Renata perguntou em português. Na divina vontade, trocamos o nosso temperamento pelo de Jesus. Mas qual o temperamento de Jesus? En la divina voluntad cambiamos nuestro temperamento por el de Jesús. Pero ¿cuál es el temperamento de Jesús? Interesante pregunta. Interessante a pergunta. Vamos a ver esto. En la lectura 11.6, Na leitura 11.6, volume 11.6, Para pegar. dice Luisa, disse Luiz, amor mío, dime, ¿y mi temperamento cuál es? amor meu, me diz, e o meu temperamento, qual é? Y Jesús le contesta que quien vive en la divina voluntad pierde su temperamento y adquiere el de él. E Jesus responde, quem vive na sua vontade perde o seu temperamento e adquire o dele. Dice así que el alma que hace mi voluntad, E a alma que faz a minha vontade, en ella se descubre un temperamento afable, nela se descobre um temperamento afável, atrayente, atraente, penetrante, penetrante, digno digno, y a la vez sencillo, e também simples, de una sencillez, o sea, infantil. de uma simplicidade infantil. Y luego dice, me asemeja en todo. E logo ele disse, se assemelha a mim em tudo. Dice, tiene en su poder el temperamento como lo quiere Tem em seu poder o temperamento que ela quer y como se necesita, e como ela precisa. ¿sí? Porque viviendo en su voluntad, Porque vivendo em sua vontade, toma parte en su potencia toma parte em sua potência. y que por lo tanto tiene las cosas y a sí misma a su disposición. E que, portanto, tem as coisas e a si mesma em sua disposição. A si mesma em sua disposição. Y ahora, en la lectura 9 E agora, na leitura 9, del mismo libro 11, do mesmo livro 11, dice, volume hija 11, mía, disse, filha minha, quien hace mi voluntad quem nasce na minha vontade, pierde su temperamento y toma el mío. perde o seu temperamento e toma o meu. Y como en mi temperamento hay tantas músicas que forman el paraíso de los bienaventurados, E como no meu temperamento há tantas músicas que formam os bem-aventurados, música es mi temperamento dulce, a música é meu temperamento doce. música es la bondad, Música é a bondade. música la santidad, Música, a santidade. música la belleza, Música, a beleza. la potencia, A potência, la sabiduría, sabedoria, la inmensidad. a imensidade. Dice, y así de todo lo demás de mi ser. E assim de tudo demais do meu ser. Entonces el alma, tomando parte en todas las cualidades de mi temperamento, Então a alma, tomando parte de todas as qualidades do meu temperamento, recibe en ella todas las variedades de esta música. recebe nela todas as variedades dessa música. Bueno, ¿qué dijo? Bom, o que ele diz?
El temperamento de Jesús lo conforman todos sus atributos. O temperamento de Jesus conforma todos os seus atributos. Bondad, misericordia, potencia, amor, todo lo que nos mencionó y todo lo que Él es. Bondade, misericórdia, amor, potência, tudo que ele nos mencionou e tudo que ele é. Por lo tanto, el temperamento que nosotros tenemos Portanto, o temperamento que nós temos ya no actuará en las determinadas etapas de nuestra vida. já não vai agir nas determinadas etapas das nossas vidas. Si alguien me ofende, ya no saldrá a la luz la violencia. Se alguém me ofende, já não vai sair à luz a violência. Si alguien me hace algún daño, no saldrá a la luz la tristeza. Se algum me faz algum dano, não vai sair à luz a tristeza. Y así de todo lo demás, E assim de tudo demais. porque siempre respondemos con lo nuestro. Porque sempre respondemos com o que é nosso. Ahora, teniendo los atributos de Dios, de Jesús, en nosotros como temperamento, E agora, tendo os atributos de Jesus como nosso temperamento, actuaremos con esos atributos, vamos agir com esses atributos. con la paciencia, Com a paciência, con la bondad, com a bondade, con la misericordia, com a misericórdia, con el perdón, com o perdão, con todo lo que Él tiene. com tudo o que ele tem. Nuestro temperamento desaparece y aparecen los atributos de Dios Nosso temperamento desaparece e aparecem os atributos de Deus para interactuar con nuestro prójimo, para interagir com o nosso próximo, de la misma manera que Jesús interactuaba con ellos. da mesma maneira que Jesus interagia com eles. ¿Se entendió? Entendem? Está entendido isto? Recuerden, lectura 11.6 y 11.9. Recordem, leitura 11, volume 11, 6 e volume 11, 9. Para que lo repasen entre ustedes, ¿no? Para que a gente repasse entre nós. ¿Alguna otra cosa? Sim, tem uma outra dúvida. Cíntia. Acho que já está terminando. Cíntia perguntou, esta guerra do texto anterior que estávamos falando, seria entre os vícios e as virtudes, doutor, em nosso interior? Pode falar mais claramente sobre isso? Cíntia perguntou, se trata desta guerra entre vícios e virtudes, doutor, em nuestro interior? ¿Puede hablar más sobre esto? De la guerra entre vicios y virtudes. Dios nos dotó en la creación con una vida diferente a la vida divina. Deus nos dotou com a criação de uma vida diferente da vida divina. Para que pudiéramos decidir libremente para que pudéssemos decidir livremente y voluntariamente aceptar vivir la vida de Él, aceitar e viver a vida dele junto con Él, o decirle que no, ou dizer para ele que não, pero tener algo con que vivir. Mas ter algo com que viver. Y esa vida, aparte de Dios, son las miserias que Dios no creó en nosotros. E essa vida fora de Deus são as misérias que Deus criou. Em nós. Em nós. Ahora, estas mismas miserias que nos servirían para vivir separados de Dios, agora, essas mesmas misérias que nos serviriam para viver separados de Deus,
nos pueden servir para acercarnos a Él. Nos podem servir para nos aproximarmos dele. Porque en la voluntad humana, cuando vence una miseria, Porque quando a vontade humana vence uma miséria, ahí se desarrolló o se creó una virtud. aí se desenvolveu ou se criou uma virtude. Todas las virtudes, la materia prima de la virtud es la miseria. Todas as virtudes, a matéria-prima das virtudes é a miséria? Así que esa no hay, es una relación que puede ser el hombre viviendo de las miserias o el hombre tratando de vencer las miserias. É uma relação que pode ser do homem vivendo nas misérias ou do homem buscando vencer as misérias. Cuando esas miserias se vencen, el hombre se vuelve virtuoso. Quando as misérias são vencidas, o homem se volta vitorioso. Y esos son los atributos de la voluntad humana. E esses são os atributos da vontade humana. Las miserias o las virtudes. As misérias ou as virtudes. Y con eso es con lo que la voluntad humana responde a todas las situaciones de vida que se presentan. E é com isso que a vontade humana responde a todas as situações que se apresentam. Ahora, para vivir en la divina voluntad, eso ya no debe ser. Agora, para viver na divina vontade, isso já não tem mais, não pode mais ser. Debemos renunciar a las miserias, Devemos renunciar às misérias, pero también debemos renunciar a las virtudes, mas também temos que renunciar às virtudes. porque lo que Jesús quiere es compartirnos sus mismas virtudes. Porque o que Jesus quer é nos compartilhar as suas mesmas virtudes. O sea, sus atributos. Ou seja, os seus atributos. Jesús no podría desarrollar su vida teniendo como propio las virtudes humanas. Jesus não poderia desenvolver a sua vida tendo como próprio as virtudes humanas. La virtud humana es una copia, A virtude humana é uma cópia. ¿sí? Es una copia de las virtudes de Jesús. É uma cópia das virtudes de Jesus. Y toda copia se ve mal. E toda cópia, vemos que é mal. ¿Se acuerdan, Se vê mal. ¿Se acuerdan de las películas en CD? Nos recordamos dos filmes e das séries? ¿Qué se decía? O que se dizia? Que la película o la copia o la pirata se ve mal. Que o filme, a cópia, nós vemos mal. Pirata. Pirata. Uhum. ¿Sí? Uhum. Entonces, nosotros estamos viviendo con virtudes, pero virtudes que son copia de las virtudes de Jesús. Então, nós estamos vivendo com virtudes que são cópias das virtudes de Jesus. Por lo tanto, se ven mal. Portanto, se vê mal. ¿Sí? Son virtudes piratas. São virtudes piratas. Ahora, cuando Jesús encuentra su voluntad en nosotros, Agora, quando Jesus encontra a sua vontade em nós, esta voluntad nos otorga todas las virtudes de Jesús. essa vontade nos dá todas as virtudes de Jesus. Por lo tanto, ahora ya no seremos obedientes. Portanto, agora já não seremos obedientes. Seremos la obediencia. Seremos a obediência. Ya no somos castos. Já não somos castos. Somos la castidad. Somos a castidade. Y así de todo lo demás. E assim de tudo demais. ¿Sí? Entonces, creo que hay un cambio enorme en cuanto al temperamento y a las virtudes humanas.
Então ele acredita que tem uma mudança enorme entre o temperamento e as virtudes humanas. Y entre lo que Jesús nos quiere compartir. E entre o que Jesus nos quer compartilhar. Es muy simple. Tenemos que recordar lo siguiente. É muito simples, nós temos que recordar o seguinte: La vida humana tiene que desaparecer a vida humana tem que desaparecer para crear o para desarrollar en nosotros la vida humana divina de Jesús. para criar ou desenvolver em nós a vida divina de Jesus. Humana y divina de Jesús. Humana e divina de Jesus. Espero que esa sonrisa sea de que sí entendimos. Sim. Espero que esse sorriso é que nós entendemos. Sim, entendemos e temos que percebemos quando cambia as coisas um pouquinho. Uhum. E Deus vai haciendo esta transformação del humano para el divino. Así es. Es un cambio total, ¿no? Sí. É uma mudança total. Voy a poner en aprietos otra vez a nuestro diácono. Ele vai colocar em apuros outra vez o nosso diácono. ¿Qué opina de esto? O que você pensa disso, diácono? Por favor. Vamos ver onde está o diácono. Vamos ver, porque eu não sei se ele... Oh, que pena, será que ele não está? Diácono, você está aí? Sí, aquí dice diácono Luis, Sim, Luis Beck. diácono. Ele tem que desmutar, tá? Diácono. Tem um diácono aqui. É Diácono Luiz, não é? Isso, é o diácono. Leandro. Ele tá aqui, só que tem que desmutar o áudio dele. Tá mutado. Diácono, você está falando com o áudio... Sim, sim, Ah, apareceu. Hola, estava desligado. buenas noches. Boa noite, boa noite. Boa noite. O que você pensa, diácono, disso tudo que o doutor disse agora para nós? É muito forte, é muito lindo essas coisas, né? Uhum. A divina vontade já viveram o céu aqui, né? Isso aí é fantástico, né? Isso é algo extraordinário, de bom, né? E vale a gente ter que se esforçar assim e caminhando também, né? Sim. É viver el cielo en la tierra, disse diácono, que temos que esforçar-nos. É o céu aqui, né? El cielo. É o céu. Uhum. Isso é bom para nós, né? É bom para nós já estar em sintonia com Deus, ser amigo de Jesus. Os santos foram os amigos de Jesus, né? Essa mensagem de Luiz é extraordinária, né? Para a gente que começa a entender algo extraordinário, faz um bem para nossa alma, né? Bueno. Obrigado, doutor, por tudo isso. Então vai a benção aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero abençoar-te com a mesma bênção que Jesus abençoou sua Mãe Santíssima antes de começar sua paixão. Portanto, por mediação e intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe e Rainha da Divina Vontade, quero abençoar-te para imprimir em ti o triplo selo das três divinas pessoas, para que ressurja do teu decaimento e vivas no divino querer. Esta bênção em nome do Pai, comunique e imprime na sua vontade a sua potência, fazendo de novo a soberano de tudo. Em nome do Filho, comunique e imprime na sua inteligência a sua sabedoria. Em nome do Espírito Santo, comunique e imprime na sua memória o seu amor. Que as forças da alma e do corpo voltem a ti. Que sejas curado de toda a doença espiritual e corporal e a tua alma receba a riqueza e a beleza de todo o bem e virtude.
e para te rodear em defesa contra o demônio, o mundo e a carne, com Jesus abençoo todas as coisas que ele criou, para que tu recebas, abençoadas todas por ele. Abençoo-te a luz, o ar, a água, o fogo, o alimento, tudo para que fiques como submerso e coberto com estas bênçãos. Junto com Jesus, abençoo-te o teu coração, sua mente, os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, a mão, os pés, o corpo, as entranhas, a respiração, todo o movimento. Abençoo-te para te ajudar. Abençoo-te para te defender. Abençoo-te que possa para te perdoar. Abençoo-te para te libertar de todo mal. Abençoo-te para te consolar. Abençoo-te para que seja santo. Abençoo-te, portanto, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amén. Glorificai Deus com a vossa vida, fique em paz e o Senhor os acompanhe. Gracias. Graças a Deus. Graças. Obrigada, Diácono. Obrigado, doutor, todos. Bueno. Pues Essa muy- bênção vem dizer tudo, né? Sejamos santos. Essa é. bueno, a ver, Juliana, ahora nos lo repites todo. Este está nel libro, eu não me recuerdo. Está Volume 14. Volume 14. Dime para que pueda leer. Volume 14 e Sim. também volume 12. Ela foi adaptada. Ela é do 12, do volume 12, e ela foi adaptada no 14. Fala com ele, explica para ele, Ju. Volume 12. Está em volume 12. 14, uma parte Uma parte. e outra parte no volume 12. É assim, ó. É. 14. Volume Outra parte. 14, ó, volume 14 em 6 de 7 de 92. Volume 14, 6 de julho de 1992. Volume 12, 28 de 11 de 1920. 28 de novembro de 1920. 21 de novembro de 1920. É que ela foi adaptada, acho que para os nossos tempos, foi mudada alguma coisinha, né? Foi cambiada para nossos tempos. Isso, mas Jesus, foi Jesus mesmo que adaptou pela data ali, né? Pelo volume, né? Luis, ¿nos la puedes mandar? Sim, Pode mandar, Luiz? Ela para Posso. nós? Eu mando para a Eliana, porque eu não tenho contato do doutor. manda-me. Bueno, hecho. Tá, Sim. mando já. Órale. Gracias. Obrigada. Graças, doutor. Doutor, aí e ficou uma pergunta, viu, Juliana? Sim. Sí, ya sé, de Natalia. Não, doutor. Então, entregamos essa pergunta, Juliana, na próxima semana. Está bem. Si quieres, Na próxima hazla de fazemos de una vez. Alaide. Eu estou gripado. Juliana, si quieres, hazla de una vez. Doutor, disse que posso fazer agora, Eliane. Boa noite, doutor. Não sei, pero ficamos preocupados com vós. Estamos No sé. preocupados com vós. No seas flojita, Eliana. Mañana te paras más tarde. Então, faz. Tá bem. Pergunta de Alaide, em português primeiro. No livro do céu, fala que um dia que a pessoa vive os atos contínuos, vale todos os atos de todos os santos que viveram na terra. O piscar dos olhos, os passos, as batidas do coração, trabalhando, etc. É tudo oração. E também os giros da alma são essas orações que temos que atuar, e não as orações de devoções, como, por exemplo, o terço. É assim que penso. Está certo? Tradução. En el libro del cielo dice que un día cuando una persona vive los actos continuos, vale por todos los actos de todos los santos
que vivieron en la tierra, el parpadeo de los ojos, los pasos, los latidos del corazón, trabajando, etc. Es todo oración. Y también las vueltas del alma son estas oraciones que tenemos que actuar. Los giros del alma son estas oraciones que tenemos que actuar. Y no las oraciones de devociones, como el rosario. Es así como pienso. ¿Es correcto? Totalmente sí. Totalmente sí. Así que, bueno, pues ahora sí, a dormir. Agora sim, vamos dormir. Nos vemos la próxima semana. Nos Até a vemos. próxima. Até a Muitíssimas próxima. graças. Boa noite a todos.